Então vamos lá. Se você é dono de uma revenda de veículos usados e está no lucro presumido, a Receita Federal pode estar cobrando de você um imposto que você não deve. É verdade. Agora preste atenção em mim, tá? Eu vou te mostrar hoje uma decisão de um Tribunal Regional Federal, foi da 4ª Região, que reconheceu exatamente isso. E você pode ter uma economia enorme se você aplicar esses mesmos fundamentos no seu negócio. Veja bem, o tema é o percentual de presunção do lucro presumido. A pergunta é simples. A sua revenda de veículos usados deve pagar 8% de imposto de renda e 12% de contribuição social ou 32%? Parece um detalhe, né? Mas na soma de uma receita anual de 10 milhões, por exemplo, a diferença pode chegar a 300 mil reais de impostos pagos indevidamente. Mas fique com a gente até o final, que eu vou lhe mostrar como é que a sua empresa vai fazer esse check-out, tá? O que aconteceu, né? O Tribunal Regional da 4ª Região, ele foi responsável por um julgamento de origem de lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná especificamente. Ele julgou recentemente um caso que levantou uma questão bem velha, mas que continua gerando autuações até hoje, tá? É um processo de 2024 que chegou até o tribunal e depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui o número dos processos. Uma empresa do setor de revenda de veículos usados discutia na Receita Federal se deveria pagar o percentual de presunção do lucro no imposto de renda e na contribuição social, de um jeito ou de outro. Para a empresa, ela deveria aplicar 8% de imposto de renda e 12% de contribuição social. Para a Receita, ela queria que fosse aplicado 32%. É aqueles 32% de regra geral, é o que ele queria que fosse aplicado, e não nenhuma regra especial. O argumento do fisco era o seguinte, que a lei permite que a revenda de veículos usados seja equiparada à consignação mercantil para fins de tributação. E a consignação envolveria uma prestação de serviço. Então, a presunção seria a geral dos serviços, 32%. Você acredita que eles tentaram convencer que os 32% da prestação de serviço era o único caminho a ser trilhado? Mas a jurisprudência trouxe ali uns argumentos diferentes, né? Vamos lá na lei. Para entender aqui, preste um pouquinho de atenção em mim. Olha. O lucro presumido, ele está regulamentado naquela lei 9249 e na 9430. São 2 artigos que falam lá, inclusive, sobre o imposto de renda e a contribuição social. A regra geral para atividade comercial, quem compra e vende mercadorias, é 8%. A prestação de serviço é um percentual maior, 32%. A contribuição social segue também a mesma lógica, tá? Agora veja, existe uma lei específica do setor de veículos usados, é a Lei 9716. O artigo 5 dessa lei diz que a pessoa jurídica que tenha como objetivo social a compra e venda de veículos automotores pode equiparar-se, para fins de tributários, às operações de venda de veículos usados, às operações de consignação mercantil. Isso muda tudo, tá? Veja, isso é muito importante. Veja no caso o que aconteceu. A equiparação ela tem um efeito prático. A receita bruta, nessa modalidade, ela é calculada com a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição, não sobre o valor cheio da venda. Ou seja, né, você comprou um veículo de 40 mil e vendeu por 50, a sua receita tributável seria 10 mil e não 50 mil. Isso aí é ótimo para o contribuinte, entendeu? O problema veio quando a Receita Federal passou a interpretar que a equiparação à consignação transformaria a atividade em prestação de serviço e, portanto, aplicou o percentual de 32% sobre a base reduzida. Isso, evidentemente, que atrai uma tributação maior. O TRF4, nesse processo que eu vou deixar aí embaixo, rejeitou esse argumento. O tribunal foi claro e a equiparação à consignação mercantil existe apenas para fins de apuração da receita tributável. A base de cálculo não vai mudar, portanto, ela não transforma a natureza da atividade. A revenda de veículo, ela não é prestação de serviço, é uma atividade comercial. Portanto, os percentuais aplicados são 8% imposto de renda e 12% contribuição social. E o STJ já havia decidido nessa mesma direção em 2 precedentes importantes. Vou deixar até aqui. Foram 2, um recurso especial, agravo em recurso especial e outro também agravo em recurso especial. Um da ministra Nancy e outro do ministro Humberto Martins. Os 2 foram julgados há muito tempo, já de 2014, 2015. Vou deixar até essa referência aqui. Significa que você tem argumentos sólidos se você defender que busca a volta desse tributo que você pagou a mais. A sua empresa
revenda de veículos usados, estando no lucro presumido, ela tem a possibilidade de recuperar esses valores. Agora você precisa consultar o seu advogado de confiança ou o seu contador, tá? E o que é importante? Você tem que revisar o enquadramento da sua empresa e recupere o que é seu de direito, né? Na conta, aqui você vai ter que colocar o que seria essa tributação reduzida de contribuição social e imposto de pessoa jurídica comparado com aquela presunção de 32%, tá? Eu posso, inclusive, te orientar aqui nos comentários, mas você precisa compartilhar esse vídeo aí com aquele dono de revenda que você conhece e com aquele contador do setor automotivo, para que ele possa ter essa informação que vale para centenas de pessoas que trabalham nesse segmento e muitas vezes fazem a tributação de forma equivocada. No volume anual é que você vai perceber o quanto de dinheiro você deixou para trás, tá? E para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.